Bom dia a todos. Então, vamos começar nossa aula e antes de começar, eu gostaria de dizer que eu já estou com saudade de vocês, apesar de alguns não acreditarem, né, Carol? Mas eu estou com muita saudade de vocês, espero que tudo isso passe logo e que a gente possa estar junto de novo, de forma presencial. Mas enquanto isso não passa, vamos dar continuidade. Então, vamos dar início ao segundo bimestre e vamos ver um pouco sobre substantivo e seus determinantes. O que são determinantes do substantivo? Como é que eles vão acompanhar o substantivo? Vamos ver o que é substantivo, como o substantivo ele é classificado, quais são os subgrupos de um substantivo. E vamos estudar também um pouco sobre as classes gramaticais, que é algo cobrado em concursos, em muitos concursos, e algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas ainda sentem dificuldade quando se fala de classe gramatical. Então vamos ver tudo isso, durante esse segundo bimestre. Vamos lá. Classe gramatical. Tal qual ocorre com as demais áreas do conhecimento, a linguística apresenta algumas classificações que facilitam o estudo e as descrições de algumas propriedades da língua. A morfologia ocupa-se do estudo estrutural e descritivo da palavra. Divide-se tradicionalmente em morfologia lexical e morfologia taxonômica. A morfologia lexical, ela trata do estudo dos elementos e dos processos de formação das palavras, já estudados por vocês no módulo escrita, palavras e formas. A morfologia taxonômica, cujo estudo inicia-se neste módulo, preocupa-se com a categorização das palavras, isto é, sua organização em classes, conforme algumas características. Então, resumindo, a morfologia, ela vai estudar duas coisas. A formação e a estruturação das palavras, que vocês já viram, e ela estuda, que é chamada de morfologia lexical, e a morfologia taxonômica, ela vai estudar aquilo que eu já venho batendo na tecla desde quando eu entrei no colégio, que é sobre as classes gramaticais, quantas e quais são e como são estudadas. Antes de partir e continuar, eu queria falar um pouco sobre a diferença entre morfologia e sintaxe. Muitos alunos, não só alunos, muitas pessoas ainda confundem quando chegam numa prova de concurso que tem lá morfologicamente ou sintaticamente e acaba se perdendo sem saber o que seria o morfologicamente e o sintaticamente. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando de quê? De formação das palavras, quando a gente vai falar de radical, de desinência, de tema, vogal temática. Então, isso é a morfologia lexical. A morfologia taxonômica, que cai bastante nos concursos, é aquela que vai falar das classes gramaticais, adjetivo, substantivo, verbo. E o que é que difere a morfologia da sintaxe? A sintaxe, ela, diferente da morfologia, a morfologia ela vai analisar, ela vai pegar as palavras e estudar as classes de forma individualizada. Ou seja, eu vou estudar o substantivo, eu vou estudar o adjetivo. Então, se eu pego a seguinte frase, José é bonito. Vamos lá, José é bonito. Se eu for analisar morfologicamente, José é um substantivo, é verbo e bonito é um adjetivo, certo? Sintaticamente, isso seria diferente, porque a sintaxe ela não vai analisar de forma individualizada. Ela vai analisar a função que cada palavra tem ali na frase ou em um determinado contexto, para que todo aquele conjunto de palavras faça sentido, traga um sentido. Então, ela analisa a função das palavras.
Pensando dessa forma, na frase José é bonito, José seria sujeito, né? Pensando sintaticamente, o é seria um verbo de ligação e o bonito seria um predicativo do sujeito, certo? Então, há essa diferença e vocês precisam entender a diferença da morfologia e da sintaxe, ok? Então é isso. Nesse módulo, nós vamos estudar a morfologia taxonômica, ou seja, as classes gramaticais de forma individualizada, o artigo, o adjetivo, o verbo, o substantivo. Nesse caso, o substantivo, né, vai ser o principal, que é o que estamos falando. Nós queremos falar sobre ele e seus determinantes. Quais são as classes que vão atuar como determinantes do substantivo? Vamos lá. Classe gramatical. Tradicionalmente, são 10 as classes gramaticais. Relembre-a. Espero que todos aí, né, estejam lembrados. Aqueles que ainda não estão lembrados, que não conseguem lembrar todas, vamos lá. Então, nós temos o substantivo e temos aí exemplos de substantivos como Brasil, telefone, honestidade. Então, vamos ver, né, que vários tipos de substantivos e depois vamos ver os subgrupos, como eles são classificados, né? Porque Brasil pertence a uma classificação, telefone pertence a outra. Então aqui vamos nos ater apenas aos exemplos. Artigo, exemplos, o, a, adjetivo, simples, conhecidíssima, pontuda, numeral, 8, pronome, daqueles, eu, essa, verbo, escuta, estou falando, saber, advérbio, infelizmente, francamente, preposição, por, de, em, conjunção, bastante utilizadas, né, nas redações do Enem, mas, e, nem, interjeição, pomba, a, ok? Então, são aí as 10 classes gramaticais, de palavras que a gente usa, né, na língua portuguesa, certo? Então, vocês não podem esquecer, porque são as classes gramaticais que vão nos acompanhar, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Desculpa. A classe gramatical depende do contexto. Por exemplo, amar pode ser verbo, mas na frase o amar é um sentimento forte, essa palavra é substantivo. Seguimos a nomenclatura tradicional, mas ressaltamos que há vários linguistas propondo outras formas de classificação. O professor Marcos Banho resume algumas das principais discordâncias teóricas a esse respeito. Observe. Antes de observar, o que é que eu queria falar? Eu queria reforçar essa ideia aqui que ele diz. A classe gramatical depende do contexto. Por exemplo, amar pode ser verbo, mas na frase o amar é um substantivo forte, é um sentimento forte. Essa palavra é substantivo. Então, as palavras elas mudam de classe, né, a depender também do seu uso. Por exemplo, também aí como amar está a palavra jantar. Eu posso dizer eu vou jantar, e esse jantar ser verbo, e eu poderia dizer o jantar está pronto. Nesse caso, o jantar ele passa a ser substantivo. Ou poderia ser, né, nesse caso, verbo e substantivo, poderia ser também substantivo e adjetivo. Eu poderia dizer a camisa é rosa, e nesse caso o rosa é um adjetivo, né, um adjetivo para o substantivo camisa. Mas eu também poderia dizer a rosa está murcha. Então, rosa, nesse caso, seria substantivo. Então, é sempre preciso olhar o sentido também que é, né, aquela palavra ela traz no contexto. Nunca parem, né, direto na palavra e classifique a palavra sem saber, primeiro, o sentido que ela está trazendo naquela frase. Vamos lá. Agora, o que diz, né? O que dizem aí as principais discordâncias teóricas, né, a esse respeito da nomenclatura.
Castilho, desde 1993, vem propondo uma classe de demonstrativos que inclui palavras como o artigo o pronome ele e os demonstrativos tradicionais. Rodolfo Hilari e colaboradores, de 1991, propuseram uma classe de pronomes adverbiais. Já Azeredo, 2008, ele não reconhece o artigo indefinido, nem uma classe específica para os numerais. Ou seja, né, então ele discorda aí que o artigo indefinido, né, existe, ele não reconhece e ele não classifica os numerais como uma classe gramatical. Já em 1985, Cunha e Sintra, eles contestaram a existência de uma classe de interjeições em vários de seus trabalhos, ou seja, eles não concordam com, né, que as interjeições elas, compunham uma classe gramatical. Perini, em 2006, argumenta que a separação entre substantivos e adjetivos é problemática, preferindo incluir as duas classes numa só, a dos nominais. Então, ele pega o que é que ele vai dizer? Não, espera ainda, já que o adjetivo e o substantivo, né, eles são nominais, então vamos tratar como se fosse apenas uma classe. E ele classifica como a classe dos nominais. Então, há várias discordâncias, né, nesse caso. Então, a gente segue, né, como é que eu posso dizer, o mais defendido, o mais aplicado na língua portuguesa, apesar de haver discordâncias, né, haver divergências. Substantivo. Tradicionalmente, o substantivo é classificado como a classe de palavras que designam os seres em geral. Essa definição se torna mais clara quando lemos o que escreve o gramático e filólogo Evanildo Bechara. De acordo com o autor, o substantivo se caracteriza por significar o que convencionalmente chamamos de objetos substantivos. Isto é, em primeiro lugar, substâncias, né, homem, casa, livro, e em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos, como substâncias, quais sejam qualidades, bondade, brancura, estados, saudade, doença e processos como chegada, entrega, aceitação. Classificação do substantivo. Como os substantivos eles podem ser classificados na língua portuguesa? Eles são classificados de acordo com seus usos e formas em subgrupos. E vocês precisam conhecer esses subgrupos. Quais são os subgrupos? O que cada subgrupo, né, fala? Então vamos lá. O primeiro subgrupo é o grupo, né, dos substantivos comuns e próprios. O que é um substantivo comum? O que é um substantivo próprio? Os substantivos comuns, eles vão designar os seres de forma geral, como estado, mulher, cachorro, santo, monte, ou seja, de uma forma mais abrangente, mais geral. Já os substantivos próprios, o próprio nome já diz, substantivo próprio, eles vão designar um ser individual de uma espécie, ou seja, Piauí, Maria, Rex, Sebastião, Everest, ou seja, ele individualiza, enquanto os comuns eles são generalizados, os substantivos próprios eles são individualizados, certo? O segundo subgrupo é o grupo dos substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos referem-se a seres reais ou fictícios, cujo significado se define em si. Casa, cadeira, homem, Pedro, Deus, alma, fada, gnomo. Ou seja, eu gosto de dizer que são aqueles, né, substantivos
todos que a gente tem uma imagem concreta deles. Então, por exemplo, se eu falo de Deus, eu tenho uma imagem concreta de Deus. Se eu falo de uma fada, eu tenho uma imagem concreta de uma fada. E eles não necessariamente vão precisar da gente, de nós, para existir. Diferente dos substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, eles referem-se às ações ou qualidades cujo significado deve ser associado a um ser concreto. Então, para existir um substantivo abstrato, ele precisa de um substantivo concreto, porque ele vai sempre ser associado a um ser concreto. Então, beleza, esperança, verdade, justiça, bondade, vontade. Aí alguns alunos eles vão dizer, professor, mas eu consigo ter uma imagem concreta de justiça. Mas não é o que você tem, é uma forma geral. Por exemplo, fada. Tem gente que pode dizer, mas fada não existe. Então, eu não consigo tocar numa fada, né? Que alguns professores ensinaram que são aqueles que, os concretos são aqueles que a gente consegue tocar e os abstratos são aqueles que a gente não consegue tocar. Não é bem assim. Por exemplo, fada. Eu não consigo tocar numa fada. Mas, automaticamente, quando se fala fada, todas as pessoas elas têm uma imagem concreta do que é uma fada, diferente de justiça. Eu posso falar justiça numa sala com 1000 pessoas e uma pessoa só, ela meio que idealizar, imaginar na sua cabeça, né, uma imagem aí de justiça. Mas as outras pessoas elas não têm essa imagem concreta de justiça. Então, é o senso comum. Deve ser o senso comum. Terceiro grupo, primitivos e derivados. Então, aqui, vocês já estudaram um pouco quando vocês viram a morfologia lexical, que é quando a gente vai estudar a formação das palavras com prefixos, sufixos, enfim, a gente vai acrescentar, várias coisas aí às palavras para formar outras palavras. Então a gente acrescenta um radical e a partir daí vai formando outras palavras. Por exemplo, primitivas são aquelas que não sofrem derivação, ou seja, ela é formada a partir dali, ela não sofreu uma derivação, ela não foi formada a partir de outra palavra, como por exemplo, chuva, livro, pedra, banana. Já as derivadas, os substantivos derivados, são aqueles que sofrem derivação. Então, chuveiro, que vem de chuva, livraria, que vem de livro, pedrinha, que vem de pedra, e bananeira, que vem de banana. Ou seja, é uma palavra sempre formada a partir de outra. É um substantivo que é formado a partir de outro, certo? Outra são os substantivos simples e os substantivos compostos. O que são substantivos simples? São formados por um só radical. Chuva, banana, prata, água. Então, são palavras que pertencem, que são formadas por um só radical. Diferente das compostas. Os substantivos compostos sofrem o processo de composição, ou seja, é uma palavra que é formada por mais de um radical, mais de uma palavra. Guarda, chuva, ou seja, nós temos aí 2 radicais, banana, prata, água, viva. Então, são 2 radicais para formar uma palavra, um substantivo. Por isso, chamamos de substantivos compostos. Então, por hoje foi isso, Então, nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado, que vocês estudem e anotem as dúvidas que vocês tiverem para tirar nas nossas monitorias. Então, até mais, abraço, até a próxima.